E aí, jovem, vamos estudar a lição? Super domingo 21 de dezembro, e se liga só, o soberano do universo. Você já sabe porque você é muito esperto. Os críticos da Bíblia utilizam demais a conquista da terra de Canaã por parte do povo de Israel para acusar Deus, que Deus é insensível, que Deus não tem sentimentos, que uma força muito brusca foi utilizada para a conquista da terra, um Deus irado, vingativo, um verdadeiro monstro. E utilizam a própria declaração bíblica para fazerem esse tipo de argumentação contra Deus. É possível que você tenha escutado isso, ou mesmo que tenha pensado ao examinar o texto bíblico, onde há o relato de muitas aparentes atrocidades. Todavia, você percebe ou precisa perceber duas coisas. Número um, o juízo de Deus, ele abrange muito mais do que aquilo que os teus olhos contemplam. Deus está enxergando o todo quando eu vejo apenas um ponto. Deus conhece todo o contexto enquanto eu vejo apenas um texto. Você observa que os meus olhos e os seus não alcançam aonde somente Deus alcança. Aliás, Deus não vê como vê o homem vê o exterior e o Senhor vê o coração. Então, se Deus faz uma coisa enxergando todo o contexto e ainda o coração, então é certo que ele não errará, como nós erraríamos por não enxergarmos na abrangência que Deus enxerga. E você vai perceber que tudo isso é um cenário do grande conflito, um contexto onde não conta apenas a minha vida, mas toda uma história desde antes da fundação do mundo. E você vai perceber que o que está em perspectiva é a maldade humana, ou seja, o ser humano está colhendo aquilo que ele plantou depois de ter tido tanta chance de fazer diferente, de ser diferente. E aqueles que aproveitaram a chance, diga-se de passagem, eles não foram consumidos. Basta dar uma olhada nos gibeonitas e basta dar uma olhada na própria história de Raabe. Aproveitaram a chance que tinham para se agarrarem à oportunidade da graça. E aí tem um texto muito marcante na história de hoje, no conteúdo de hoje, que diz assim: quem crê que Deus é o soberano do universo e o juiz de toda a terra, precisa responder a uma pergunta muito séria. Será, vou perguntar de novo, hein? Será que confiamos que ele é justo com todos e que usa o seu poder com sabedoria e misericórdia? Você acha que Deus é justo? Você acha que Deus usou o poder dele com sabedoria e misericórdia? Eu acho. Então os críticos podem continuar falando que Deus é vingativo, irado, que é um monstro. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que é poderoso, que é bondoso, que é misericordioso. Este é o nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Deus querido, porque a revelação de quem Tu és e do modo como o Senhor sempre lida com as pessoas e o pecado, demonstra-nos que Tu és um Deus tremendamente bondoso, gracioso, e por isso confiamos no Teu juízo, que é sempre o melhor, em nome de Jesus.